O Fator X é o nosso canal sobre X-Men. E justamente aqui nós temos vários vídeos sobre várias equipes X, sobre vários personagens mutantes, mas até hoje a equipe principal, a equipe chamada X-Men, que é o fio condutor de toda a história mutante no universo Marvel, não teve seu próprio vídeo. Hoje a gente corrige isso. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men, principais personagens. X-Men, a equipe principal, o fio condutor de toda a história dos mutantes no universo Marvel. O universo Marvel apresentou os mutantes efetivamente com o X-Men número 1. Essa equipe existe até hoje, sofreu modificações, existem ramificações. Se você comprar X-Men 75, X-Men 76, você vai encontrar Immortal X-Men, X-Men Red, mas sempre houve a equipe X-Men, a equipe principal. E eu vou contar para vocês tudo sobre ela hoje. Então, queria que você ficasse aqui conosco para ouvir essa história. É uma história longa, inclusive queria que você já me ajudasse, me fortalecesse, porque foi uma pesquisa tremenda para chegar até aqui. Curtindo esse vídeo, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, ativando o sininho para receber as notificações, cogitando ali se tornar membro e ver nossos vídeos de maneira antecipada. E para fechar mesmo, se você gostar das revistas que eu cito aqui ao longo do vídeo, eu vou colocando elas na tela conforme eu for citando, vai ter link Amazon aqui na descrição. Por esse link você ajuda o canal Fator X. Também tem link da Panini no comentário fixado, também ajuda o canal. E eu aceito doações via Pix através desse QR Code ou da chave, que é o primeiro item aqui da descrição. Aqui na descrição também tem o meu número pessoal para você entrar em contato, caso queira mandar alguma coisa aqui para o canal, beleza? A chave Pix também é um número de celular, tá? Mas os dois sempre estão identificados separadinho, qual para contato, qual é a chave. Agora, dito isso, vamos lá contar toda a história dos X-Men. Desde X-Men número 1 lá em 1963? Não, desde antes da fundação da equipe. Então, não perde não, que é agora. Antes dos X-Men, existiu um homem, o professor Charles Francis Xavier, recém-formado, inclusive, recém-graduado para poder chamar a si mesmo de professor. O professor Charles não é o primeiro mutante da história da Marvel, mas é o primeiro mutante a ter o sonho de coexistência pacífica, um mundo onde humanos e mutantes pudessem conviver. Porque ele já sabia o que ia acontecer quando seres com superpoderes começassem a se tornar mais populosos naquela sociedade. Os poucos deles que haviam aparecido até então tinham ido para fogueiras durante a caça às bruxas, eram perseguidos como criaturas, como anormais, apesar de existir pouco registro sobre isso na época que o professor X descobriu que ele não estava sozinho com seus poderes de nascença. Esse sonho dele sofreu modificações e influências de contatos que ele teve antes de fundar os X-Men. O mais antigo, muito provavelmente, é da própria Moira, uma mutante, que a gente inclusive não sabia que era mutante, mas que tem a habilidade de viver e reviver suas vidas. Então ela vive uma vida inteira, a vida chega ao fim por acidente, por velhice, por qualquer motivo que seja, e ela desperta novamente com aquela consciência e com todo aquele conhecimento acumulado de toda a vida que ela viveu, no mesmo ponto em que ela foi concebida. E aí ela já nasce sabendo tudo aquilo, toma novas decisões e, ao tomar novas decisões, reescreve toda a linha do tempo a partir do seu nascimento. A Moira faz isso algumas vezes e, em várias dessas vezes, ela procura o Professor X para tentar encontrar uma solução para os mutantes, um jeito deles sobreviverem ao preconceito da humanidade e à aurora das máquinas. E no universo Marvel 616, que corresponde à nona vida de Moira, depois vai ter uma viagem no tempo que vai gerar uma décima, mas a nona vida de Moira, ela procurou o Professor X também e ajudou ele a idealizar os sonhos dos X-Men. O Professor X encontraria vários outros mutantes ao longo da sua juventude, alguns antes, alguns depois de Moira, inclusive mutantes malignos, como o Rei das Sombras, e também seu grande amigo, aquele que ele conheceu com o nome de Eric Magnus Lyncher, mas que a gente sabe tem o nome de batismo de Max Eisenhardt. E essas pessoas todas moldaram o sonho de alguma maneira, seja o medo por outros mutantes malignos, como Amalfarouk, o Rei das Sombras, assumirem o controle da humanidade, ou se apresentarem à humanidade primeiro do que os mutantes benignos, o medo da própria perseguição que os mutantes sofreriam, que era testemunhado pelo futuro Magneto, que era sobrevivente de um campo de concentração. Então tudo isso foi sendo construído ali na mente do Professor X até o momento em que ele não pôde mais adiar a fundação dos X-Men, principalmente depois de que nessa procura por outros mutantes, ele encontrou o alienígena Lúcifer. A luta contra esse alienígena fez com que ele perdesse o movimento das pernas, e aí, naquela época, na época em que ele fundou os X-Men, limitado por isso, mesmo tendo bastante dinheiro, era uma limitação, ele então vai se dedicar a construir
um detector de mutantes. Ele também vai conversar com Moira, porque ele tem uma lista grande de mutantes que ou ele se encontrou, ou ele detectou, né, percebeu a existência deles, encontrou registros sobre eles por todo o mundo. Só que muitos deles são inacessíveis, uma vez que agora ele se move com mais dificuldade, até para deixar o país. Tudo bem, tem aviões, tem tudo mais, mas existe certa dificuldade em, por exemplo, num lugar em guerra, além das dificuldades políticas, como a Guerra Fria. Então o que ele fala para ela? Falou, olha, eu tenho essas pessoas aqui, elas são mais difíceis de recrutar, mas eu vou procurar aqueles que estão aqui na nossa casa, nos Estados Unidos. Isso vai levar ao recrutamento dos 5 X-Men originais. Todos jovens, a idade deles varia de um material para o outro, mas a gente costuma entender que como o Homem de Gelo tinha 16 anos, ele fala isso na fase clássica original algumas vezes, e o Ciclope era 2 anos mais velho que ele, então os X-Men estavam ali na faixa dos seus 18 anos, talvez 17, sendo o caçula o Homem de Gelo. Então eles vão ser reunidos pelo Professor X por maneiras diferentes. O Ciclope vai ser adotado, a Jean Grey, ele vai até a casa dela porque ela está em estado de catatonia, vai tratá-la e vai trazer para o seu instituto. O Anjo está escondido numa escola preparatória, vai mudar de escola para uma que aceite ele melhor, que é a escola dos X-Men, a escola do Professor X, uma vez que o pai dele não sabe que ele é mutante. O Fera sofre perseguição na escola, o Homem de Gelo também. Então ele vai montar essa primeira equipe, que também é a sua primeira turma. Inclusive eles começam como alunos. Talvez ele desejasse os preparar por mais tempo. Mas aí, seu velho amigo Magneto cansou de esperar pela boa vontade da humanidade e depois de se preparar durante algum tempo, ele expõe os mutantes a público pela primeira vez lá em X-Men número 1 de 1963, com um ataque a uma base americana e o sequestro de mísseis nucleares, chantageando assim todo o planeta para entregar o poder, o controle do planeta a ele, para que ele possa fazer então o mundo um lugar mais seguro para os mutantes. Ele aparece primeiro. Os X-Men então têm que reagir a ele, eles ainda são alunos inexperientes, mas é assim que os mutantes vêm a público e que os X-Men têm seu batismo de fogo. Os 5 membros originais dos X-Men, sobrevivendo a Magneto, derrotando-o inclusive, iam seguir tendo várias aventuras. É durante o período deles que iam estrear os Sentinelas, máquinas criadas por humanos, principalmente pelo humano Bolivar Trask, que é o primeiro cara a desenvolver sentinelas, e que iam ser usadas durante toda a trajetória dos mutantes e dos próprios X-Men para caçá-los, para exterminar a raça mutante. Nesse período também os X-Men ganhariam, hora ou outra, um membro adicional, como é o caso do Mímico, mutante, não por nascimento, né? Ele sofreu experimentos que o tornaram um super-humano, capaz de duplicar poderes de outras pessoas. Duplicando por muito tempo os poderes dos 5 X-Men originais, ele acabou adquirindo um fator X artificial, passando a ser considerado mutante até hoje. Ele chegou a ser membro dos X-Men, até liderou a equipe durante algumas aventuras, mas muito instável, acabou deixando a equipe, morrendo posteriormente, para depois ressuscitar. Mas tudo isso fora dos X-Men. Os X-Men, durante muito tempo, iam agir, né, esses 5 originais, com uniformes todos iguais, porque eles ainda eram alunos, apesar de estar agindo como super-heróis, até que o Professor X os considera formados, cada um deles então recebe seu uniforme individual, novos membros chegam à equipe. É o caso de Polaris, a filha de Magneto, mas na época eles não sabiam disso. É o caso de Destrutor, o irmão perdido que Ciclope procurava. Essa equipe então vai durar também um tempo, vai ter suas aventuras. Nessa época o Professor X inclusive é dado como morto durante um tempo, mas depois já do retorno do Professor X, esses X-Men iam desaparecer após tentar recrutar um mutante em Krakoa. Isso ia levar o Professor X a recorrer novamente a Moira McTaggart, que tinha o seu próprio caminho para a salvação dos mutantes. Em seu instituto de pesquisa na Escócia, ela tinha um pequeno grupo de mutantes que também estudava, aprendia sobre seus poderes com ela, mas que não tinha nenhuma pretensão em formar um grupo de super-heróis, nenhum deles, nem a própria Moira, estava ali apenas para sobreviver e desenvolver seus poderes. Entre eles estava inclusive um outro irmão perdido do Ciclope que ele nem sabia que existia, e o Professor X convenceu então os alunos de Moira a ir socorrer os X-Men. Essa missão não deu certo, apenas Ciclope foi resgatado. Os outros X-Men, honorários ali formados com a equipe de Moira, se perderam na missão e foram dados como mortos. Mas com o Professor X, novamente com Ciclope ao seu lado, ele passou então para aquela lista mais antiga, mas mais complexa que ele tinha de mutantes de outras nacionalidades. Chegava a segunda Gênese, e assim também personagens como Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Banshee, o Pássaro Trovejante, que infelizmente não ia sobreviver às aventuras seguintes da equipe, e Solaris, que também desejaria não permanecer com o time. Essa equipe conseguiria resgatar os X-Men de Krakoa, mas para isso o Professor X editou tanto as memórias do Ciclope, para ele não saber que foi resgatado por um irmão que ele nem conhecia e por culpa do Professor X acabou morrendo, né? Ele achava que o Vulcano, que é esse irmão do Ciclope, havia morrido na missão. E dos próprios X-Men, para acreditar que aquilo tudo era um plano de Krakoa, que sim, era uma ilha
inteligente mutante, hoje a gente sabe inclusive a origem completa dela, mas que não fazia planos tão complexos, tinha uma inteligência mais limitada ali. Esses novos X-Men acabaram junto com o Ciclope substituindo a equipe que tinha sido capturada, que decidiu se aposentar. Mas um dos membros aposentados, Jean Grey, já tinha um relacionamento amoroso com o Ciclope. Isso fez com que ela mantivesse certo contato com os X-Men. Isso também fez com que ela estivesse com eles quando eles foram capturados e levados para o espaço por uma reedição do Projeto Sentinela. Steven Lang reconstruiu o Projeto Sentinela iniciado por Bolivar Trask, capturou os X-Men na noite de Natal e Jean Grey estava com seu namorado. Esses eventos iam levar Jean Grey a ser substituída pela entidade Fênix, e os X-Men não iam perceber isso. Então, durante um tempo, a Fênix faria parte dos X-Men, enquanto Jean Grey se recuperava dos ferimentos da reentrada na atmosfera que trouxe os X-Men de volta, quando eles conseguiram fugir desses sentinelas e do Steven Lang. O Banshee, que também tinha se ferido recentemente em uma luta, tinha tirado seu time de campo, estava aposentado e vivendo com Moira na Ilha Muir. A entidade Fênix morreria um tempo depois. Ela é imortal, né? Mas ela acreditaria morrer porque ela acreditava mesmo ser Jean Grey. Por conta disso, tomado pelo luto, pois Ciclope acreditava que foi Jean Grey quem morreu, ele deixa a equipe por um tempo. E os X-Men passam a ser liderados, então, interinamente por Tempestade, que tinha ingressado na equipe junto com Wolverine, Colossus, Noturno, Banshee. E a equipe passou então a contar com o reforço de Kate Pryde, uma das primeiras alunas da escola, 13 anos, depois de muito tempo. Mas os X-Men a recrutaram durante uma missão e o Professor X tinha a obrigação de educá-la e prepará-la para usar seus poderes. Depois disso, os X-Men vão ser capturados pela ninhada, raça alienígena que se reproduz, transformando pessoas que eles infectam em outros membros da ninhada, com a aparência física deles, mas mantendo as memórias e os poderes dessas pessoas, que é fazer com que o Professor X, inclusive manipulado pela própria ninhada, porque ele foi infectado, mas enquanto ele ainda estava em trânsito para essa forma, manipulado por essa força alienígena que o contaminou, ele recrutou um outro grupo de mutantes. Seriam esses os novos mutantes. O Professor X planejava, contra sua vontade, manipulado pela ninhada, infectar inclusive os novos mutantes ali. Os X-Men voltariam, derrotariam o Professor X e o que poderia ser a morte do Professor X foi resolvida de outra maneira pela tecnologia alienígena. Os X-Men na época tinham contato com os Shi'ar, uma raça alienígena que eles se envolveram mais ou menos na mesma época em que a Fênix se manifestou, se passando por Jean Grey. Os Shi'ar, com uma tecnologia avançadíssima, clonaram o corpo do Professor X sem os traços da raça alienígena da ninhada e transplantaram sua psique poderosa, uma vez que ele era um telepata, para o novo corpo. O Professor X inclusive voltou a andar, porque o novo corpo não tinha as lesões que ele sofreu na luta contra Lúcifer. Infelizmente, aquele corpo apresentava uma série de problemas e, correndo o risco de não sobreviver a essa degeneração, o Professor X teve que ser levado para viver junto aos Shi'ar, onde a tecnologia deles poderia mantê-lo durante um tempo e descobrir o que havia acontecido de errado em sua clonagem. Nesse período, seu antigo amigo, agora o vilão Magneto, também tinha repensado suas posições. Ao ser exposto às memórias do futuro de Moira e depois de quase matar a jovem Kate Pryde durante uma luta contra os X-Men, ele estava se aproximando mais das posições de Xavier. E aí ele procura os X-Men, é acolhido pelo Professor X pouco antes de sua partida. E quando o Professor X é levado ao Império Shi'ar, ele entrega a direção da escola, contra a vontade de Ciclope, nas mãos de Magneto. O Ciclope, que já estava aposentado, ficava indo e voltando da equipe, mas ele já estava casado, inclusive, com uma outra pessoa, Madeline Pryor, que misteriosamente era idêntica a Jean Grey. O Ciclope, nesse período da partida do Professor X, já havia nascido seu primeiro filho com Madeline Pryor. Ele não concordava com a indicação de Magneto para ser o diretor da escola, queria reassumir a liderança dos X-Men, quando sua esposa queria sua ajuda para criar seu filho. E assim, a Tempestade, que estava liderando a equipe sem poderes, porque no período recente tinha levado um tiro de uma arma projetada para tirar poderes dos espectros, mas que também funcionava contra mutantes, desafiou ele para um confronto e sem poderes o derrotou. O Ciclope teve que abrir mão da liderança dos X-Men e entrar de vez na sua aposentadoria. Os X-Men continuariam então liderados em campo por Tempestade, tendo o Instituto, que agora tinha como alunos apenas os Novos Mutantes e Kate Pryde, sendo dirigido pelo Magneto. Magneto tentando rever seus atos. Nessa época, os X-Men decidiram, inclusive, fazer uma aliança com o Clube do Inferno, uma aliança, mas que era meio no molde de uma aliança, mas para espioná-los. Eles não sabiam que o Professor X já tinha infiltrado anos atrás, o Professor X estava no espaço, uma agente que era a Tessa, a segunda em comando ali de Sebastian Shaw, é na verdade uma das alunas do Professor X, da época dos 5 originais, convenientemente infiltrada no Clube do Inferno. Mas eles infiltraram mais um na forma do Rei Branco, que era Magneto. Outras equipes mutantes. No período que seguiu a partida do Professor X, o ataque dos Carrascos aos Morlocks, conhecido como Massacre de Mutantes,
ia ferir gravemente alguns X-Men que iam se retirar para ser tratados na Ilha Muir. O problema é que depois disso, os X-Men que sobram iam receber alguns reforços na forma de Longshot, um mutante extradimensional criado inclusive em laboratório no mundo do Mojo, Elizabeth Braddock, a Psylocke, irmã do Capitão Britânia, que também foi abduzida pelo Mojo, Cristal, que a equipe conheceu na mesma época que Kate Pryde, mas que não quis permanecer com a equipe e agora voltou. Destrutor, que quase um dos X-Men originais também volta nesse período. Então, esses membros vão se juntando aos X-Men, ao mesmo tempo que Noturno e Kate Pryde se retiram para ser tratados na Ilha Muir. Colossus também se retirou inicialmente, mas ele retorna depois, mesmo não estando completamente recuperado, para ajudar os X-Men na luta contra o adversário. Ele retorna a tempo de ajudá-los na vitória, mas morrer junto com eles. Então, a equipe de X-Men falece para fazer um ritual que apreendeu o adversário definitivamente fora do nosso universo. Esse ritual é realizado por Forge. Mas depois, Roma, a guardiã omniversal, sim, uma entidade quase uma deusa, uma grande feiticeira que governava o extramundo, o mundo que existe no plano dimensional ao redor do nosso plano dimensional e que se liga a outros universos. Ela, que é a adversária do adversário, e então trazer os X-Men de volta, inclusive reconhecendo que isso enfraquece a barreira que impede o adversário de vir ao nosso universo. Mas o sacrifício dos X-Men não podia permanecer daquela maneira. Os X-Men, então dados como mortos, afinal eles haviam mesmo morrido, inclusive diante de câmeras de TV, decidem continuar escondidos, incógnitos, atacando vários dos seus inimigos. Afinal, tinha acontecido o massacre de mutantes, agora existiam os carniceiros, existiam vários grupos que estavam dispostos a matar os X-Men e todos os mutantes. Tempestade decide pelo seu plano Ômega e resolve não contar nem para Magneto e os novos mutantes que os X-Men, na verdade, estão vivos. Ao mesmo tempo que isso, Ciclope formou uma equipe com os demais X-Men originais que descobriram que Jean Grey na verdade estava viva. Isso porque a Fênix era uma duplicata de Jean Grey, um corpo duplicata criado por uma entidade que na verdade era imortal. Então a verdadeira Jean Grey foi resgatada pelos Vingadores, ela estava até hoje em êxtase se regenerando nos destroços da nave espacial que caiu, lá quando os X-Men combateram os Sentinelas naquela noite de Natal. Esse conhecimento reuniu todos os originais ao redor dela novamente. Ciclope, inclusive, fica com sentimentos confusos porque ele quer voltar para Madeline Pryor, mas mais por obrigação, porque Jean Grey, na verdade, é quem ele ama. Acaba formando uma equipe de super-heróis nova que é o X-Factor, e nesse meio tempo, aparentemente, Madeline Pryor falece. Ela não morreu, os X-Men, inclusive, a salvaram, mas o Senhor Sinistro foi muito hábil ali em engendrar, em deixar tudo parecido como se ela tivesse morrido mesmo. Isso porque o filho do casal era do interesse de Sinistro. Toda essa confusão, o fato de Madeline Pryor descobrir, e daí a gente descobre junto com ela também, que ela é um clone de Jean Grey criada pelo Senhor Sinistro, que ela foi criada só para ter aquele bebê com o Ciclope, porque ele era obcecado pelo casal, e o fato dela ver Ciclope com o X-Factor na televisão, ao lado de Jean Grey, como um casal, porque ela não sabia que o Ciclope achava que ela tinha morrido. Tudo isso leva Madeline Pryor à loucura. Ela cede a forças malignas vindo do limbo, uma dimensão semelhante ao inferno, também paralela ao nosso universo. Ao fazer um pacto com essas forças, ela deflagra um inferno na Terra e, ao ser derrotada por X-Men e X-Factor, acaba por falecer, deixando seu filho sob a guarda do X-Factor, do pai, né, Ciclope, que vai criá-lo junto com Jean Grey. X-Factor e X-Men continuariam em caminhos diferentes, pelo menos por algum tempo. Após seu encontro com X-Factor, os X-Men começam a ter uma crise atrás da outra. É a vez de Tempestade ser sequestrada, agora pela Babá, uma mutante enlouquecida pelas torturas que sofreu da organização criminosa conhecida como Direita, uma organização racista. A Babá tem um plano de proteger as crianças mutantes. Para isso, ela mata os pais para abduzir as crianças. E ela tem um plano também para os mutantes adultos, como os X-Men e o X-Factor, que é usar uma máquina que ela tem para torná-los crianças. E assim ela poder escondê-los com mais facilidade, inclusive crianças, antes de manifestar seus poderes mutantes. Ela faz isso com Tempestade. Os X-Men acham que Tempestade morreu, porque a Babá, igual o Senhor Sinistro, engendra tudo para parecer que isso aconteceu. Só que a Tempestade, mesmo mais jovem, manifesta seus poderes e se liberta da Babá, voltando a viver nas ruas com memórias confusas, porque ela tem um corpo de criança, se lembra um pouco da sua vida como X-Men, reduzida àquela idade, então o seu cérebro não comporta todas aquelas memórias. Ela vai ficar perdida e vai acabar encontrando, inclusive, um mutante conhecido como Gambit, que depois ela vai trazer para a equipe. Nesse período, o Wolverine também está cada vez mais ausente, ele tem várias obrigações em Madripoor, ele está ajudando a se estabelecer Jesse Rowan como Tigre, como a líder do crime em Madripoor, mas para manter a cidade sob controle e o crime sob controle também. Ele também considera que Jesse Rowan foi prejudicada pelos X-Men, mesmo sendo salva pela equipe durante uma luta contra os carniceiros, então ele tem obrigações para com ela. E ele está ausente, e a equipe está sem líder, com membros cada vez mais inexperientes, porque nenhum dos membros que sobra ali tinha liderado a equipe antes.
e com Psylocke tendo visões do futuro onde os X-Men encontrariam sua morte na mão do grupo de ciborgues conhecido como Carniceiros. É quando Psylocke então decide por usar um item mágico dado por Roma, a guardiã universal que trouxe os X-Men de volta à vida. Esse item é o Portal do Destino. Ele desfaz os X-Men antes que os Carniceiros cheguem e os matem, conforme ela previu, e recria novos corpos para eles em lugares diferentes do mundo, dando a eles as vidas que cada um deles merece, sem memória e aparentemente sem poderes, pelo menos no começo. Isso ia espalhar os X-Men, que depois aos poucos iam ser reunidos por Wolverine, que ia voltar, encontrar os Carniceiros, ser prisioneiro deles, mas ser libertado por uma outra jovem X-Men, Jubileu. Jubileu tinha sido salva pelas X-Men recentemente, por Tempestade, Vampira, Cristal e Psylocke, só que elas não viram que a Jubileu foi junto com elas para a base dos X-Men e estava vivendo escondida lá. Então ela não atravessou o Portal do Destino, porque os X-Men não sabiam do seu paradeiro, não sabiam que ela estava lá. Ela também não foi encontrada pelos Carniceiros e se manteve oculta tempo suficiente para libertar a Wolverine. É junto com o Wolverine que ela começa então a reunir os X-Men que estavam espalhados. E assim eles vão encontrar Psylocke nas mãos do Tentáculo. Forge, que tinha sido responsável pelo ritual que matou os X-Men, não sabia que eles tinham voltado à vida, mas começou a perceber os indícios de que eles haviam sobrevivido, porque existiam registros, mesmo eles não tendo sido gravados por câmeras, da passagem dos mutantes por vários lugares. Assim ele procurou o Banshee, que nessa época já tinha se recuperado dos ferimentos que impediam de usar seus poderes. Juntos eles começaram a procurar os X-Men. Eles também iam encontrar uma parte da equipe, até que um vilão, Cameron Hodge, ia iniciar o programa de extermínio. Cameron Hodge é o líder da direita. Ele ia começar uma guerra contra todos os mutantes a partir do país chamado Genosha. Essa guerra ia terminar de unificar os X-Men, inclusive ia fazer com que novos mutantes e o X-Factor também se juntassem para a batalha final. Mas mesmo após essa reunião forçada causada por Cameron Hodge, ainda existiam X-Men perdidos, como era o caso de Vampira, que foi parar na Ilha Muir e não teve a notícia do retorno de seus companheiros, e estava também sob a influência do Rei das Sombras. Longshot, que voltou para o seu universo natal, que foi criado em laboratório, mas em outro universo, o Mojoverso, e estava lá, de novo liderando uma rebelião contra o Mojo. Inclusive ele encontrou Cristal e a levou para ajudá-lo nessa revolução, porque os dois tinham tido um relacionamento amoroso durante o seu tempo como X-Men. Mas o retorno do Professor X à Terra, voltando de Shi'ar já com todos os problemas resolvidos com sua condição, é que ia terminar de atrair os X-Men de volta, inclusive os membros do X-Factor. Isso ia gerar então a divisão dos X-Men em duas equipes, porque a equipe ia ficar muito grande. Iam surgir a equipe azul e a equipe dourada. Essas duas equipes iam passar então a agir simultaneamente, resolvendo mais problemas dos mutantes e agindo como super-heróis mais vezes diante da humanidade durante um período razoável. Até que o próprio Professor X, se confrontando novamente com o Magneto, que voltou ao caminho da vilania enquanto estava distante dos X-Men depois que eles foram dados como mortos. O Professor X faz o que durante essa luta? Apaga a mente de seu amigo, acaba absorvendo seus demônios internos, suas memórias ruins. Isso vai produzir uma outra personalidade do Professor X, o Massacre. O Massacre ia tentar destruir todos os X-Men. Só não foi bem sucedido graças a um viajante no tempo, Lucas Bishop, que veio de um futuro onde os X-Men foram exterminados pelo Massacre. Ele não sabia quem era o traidor da equipe, mas nunca ia imaginar que é o Professor X. A estadia dele junto aos X-Men alterou todo esse futuro, fez com que os X-Men sobrevivessem. Posteriormente, o Massacre foi derrotado, o Professor X foi livrado dessa consciência que ele tinha desenvolvido ali com base nas memórias que ele absorveu de Magneto, mas se entregou à justiça e ia ficar um tempo preso. Os X-Men então teriam que se virar sem o Professor X durante um longo período. Magneto recuperaria sua mente já algum tempo depois disso, voltaria a agir como um vilão e conseguiria forçar a ONU inclusive a entregar Genosha, o país onde aconteceu o programa de extermínio e onde mutantes eram escravizados, sob seu controle. Assim ele começa a formar uma nação mutante que tolera os humanos que vivem lá, mas que não aceita que eles se imponham sobre os mutantes, e onde os mutantes são mais numerosos, justamente por causa da política de escravidão mutante dos genoshanos. E o desenvolvimento de Genosha de um lado e dos X-Men de outro vai arrumando para o confronto, porque o que acontece é que a única coisa que impede Magneto de declarar guerra à humanidade e impor sua vontade ao mundo para proteger todos os mutantes é o fato de existir uma doença, o vírus legado, que só contamina mutantes. Então, ao mesmo tempo que o Magneto tem muitos mutantes sob sua liderança em seu próprio país, ele também tem a maior crise sanitária da história, porque em Genosha tem o maior número de pessoas doentes do vírus legado. Os X-Men conseguiriam encontrar a cura desse vírus. Por conta disso, Magneto então teria um exército apto a dominar a humanidade. Isso ia levar os X-Men a confrontá-lo diretamente. Isso também ia fazer com que os X-Men recrutassem outros novos membros. Cristal volta à equipe nessa época, Estrela Polar, que fez parte da Tropa Alpha, vem para a equipe também.
Magneto é derrotado, ferido gravemente por Wolverine, fica inclusive na cadeira de rodas durante um tempo. Os X-Men de volta ao Instituto Xavier, após derrotarem Magneto, vão também mudar seu foco, vão voltar a ensinar mutantes no Instituto. Milhares de mutantes vêm para a Escola Xavier, que abre suas portas para o mundo. Pouco tempo depois disso, as maquinações da irmã gêmea do Professor X, que a gente nem sabia que existia, iam levar tanto a destruição de Genosha e a aparente morte de Magneto, quanto a revelação ao mundo de que o Professor X é mutante e que o seu instituto é uma escola de treinamento para mutantes. Isso ia gerar várias outras crises, pois nós descobriríamos que Magneto inclusive sobreviveu ao desastre de Genosha. Um farsante se passaria por Magneto durante um tempo, mas a destruição de Genosha motivaria o Magneto verdadeiro a se juntar ao Professor X para tentar de novo o sonho de coexistência pacífica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!